Jornal da Mix. Quem está aqui com a gente agora no estúdio é a jornalista Marina Mels, ela que é uma das responsáveis pelo podcast Donas da P Toda e está aqui para falar sobre o que foi dito na semana passada. Bom dia, Marina. Bom dia, Bom que delícia dia. começar o dia com vocês, com um cafezinho, adorei. Coisa boa. E tudo para te deixar muito calminha. Muito Vamos calminha, evitar a raiva. porque o assunto requer um pouco de cuidado, né? Ah. Vocês falaram sobre raiva no episódio anterior. Falamos sobre raiva no episódio Quais da semana passada. aspectos da raiva? Me conta como é que foi esse episódio que eu, confesso, Sabe o que- não ouvi. Eu tô muito feliz porque eu tô aqui falando de raiva na semana que estreia Divertidamente. E Divertidamente é um dos verdade. sentidos, né? A raiva é um dos É divertidamente. verdade, é um dia dos... 20, né? Depois de amanhã. Exato. É. Quem tá louco pra assistir? Todo mundo, eu, Que 100%. dúvida, né? E raiva é um dos divertidamente, então é uma das nossas emoções primárias, como chama na terapia. E uma das coisas legais que a gente quis trazer sobre raiva faz parte da nossa comemoração dos 5 anos, dos episódios mais ouvidos. Raiva é um dos episódios mais ouvidos. E um dos aspectos que a gente trouxe nesse episódio Abordagem atual. é sobre como a raiva se manifesta na vida das pessoas de diferentes formas. 5 anos atrás, quando a gente gravou sobre isso, a gente estava no auge da pandemia. E nós estávamos sentindo muita raiva. Raiva da demora da vacina, raiva das pessoas morrendo e a gente não podendo prestar solidariedade. Uma raiva que não tinha cara, não tinha rosto, era uma raiva da situação, uma raiva do contexto. E isso estava nos deixando melancólicas. A gente estava sentindo uma melancolia que, com a entrevistada daquela época, chegamos à conclusão que era a raiva represada. A gente estava sentindo uma raiva que não tinha rosto e que a gente não conseguia mostrar. E nesse episódio da semana passada, a gente quis falar sobre raiva num sentido de quando essa raiva não pode ser expressada, ou quando essa raiva é diminuída pelo contexto, o volume dessa raiva é diminuída pelo contexto. Então, quando a gente sente raiva de uma pessoa próxima a gente, que do nada é jovem, tá bem e adoece. A gente sente raiva. Faz parte do processo a gente sentir raiva. E não é raiva da pessoa, não é raiva... É raiva da doença, é Da raiva situação. da situação. Em outras situações, a gente tem raiva de pessoas. E tá tudo bem a gente ter raiva de pessoas. Porque o que vem acontecendo com esse sentimento da raiva? Principalmente, as mulheres são ensinadas a não sentir, a não expressar, né? Quem sente raiva é histérica, quem expressa raiva tá surtando, tá, né? E histerismo, infelizmente, é muito relacionado à mulher, ao mundo feminino, né? Exatamente. Então, a gente fala um pouquinho disso, de como a raiva é suprimida na criação das meninas. Os meninos sentem raiva e aí eles podem socar o travesseiro. As meninas sentem raiva e choram. É isso que eu ia dizer, é exatamente isso. Né? Então, assim, é uma construção social de que a raiva não é um sentimento possível de acessar para as mulheres. E a nossa convidada fala sobre a patologização, atenção, da raiva, que é transformar todas as raivas que a gente sente, porque a gente não tem acesso a elas, em doença. Então, há um crescimento de diagnósticos de borderline, por exemplo, em mulheres. Porque as mulheres, quando sentem raiva, quando expressam a raiva, isso logo é associado a uma doença. Isso logo é associado a um quadro que não é o quadro comum, não é uma saúde convencional. Tem alguma coisa que não está funcionando. Quando, na verdade, não. Quando, na verdade, a gente só está sentindo raiva e a gente não tem ferramentas para lidar com isso, porque a gente não foi ensinada a lidar com a raiva. Os meninos foram ensinados a socar o travesseiro. As meninas não. E esse é, inclusive, um exercício que é citado no episódio, de que as mulheres têm dificuldade de fazer. Ai, eu quero mandar um beijo pra minha mãe. Manda. Dona Jocilei, obrigada. Porque quando eu tava com raiva, ela falava, vai lá no travesseiro e grita. Mandava O gritar, grito é a melhor coisa que tem, né? na hora né? E da gritava, raiva, né? vai lá, filha, vai lá, grita. Passa lá, na pode hora, eu gritar. acho, quando a gente grita. Dá um alívio. Exatamente. Ou seja, né? Exatamente. E a gente conversou um pouco sobre como, porque quando a gente é colocado numa situação de raiva, e aí eu e a Larissa contamos de uma situação de raiva que a gente passou juntas, uma raiva pesada. Juntas. Que raiva compartilhada é bem melhor, né? Então, foi uma Uma raiva... endossa a raiva da outra, né? isso. Era uma raiva quando a gente tava no palco, aí foi um pouco constrangedor. Ui. E aí, quando a gente passou por essa situação que nos deixou muito raivosas, aconteceram 2 coisas muito diferentes. A Larissa ficou muito feliz, né? Muito orgulhosa, assim, de tipo, não, a gente conseguiu responder à altura a violência que a gente estava sofrendo. E eu fiquei muito triste. Eu levei isso pra terapia há muito tempo. Por quê? Porque eu não soube lidar. No meu entendimento, eu não soube lidar com as... Coisa, né? Como as duas pessoas que estão passando pela mesma situação enfrentam de maneira totalmente diferente a situação. Exatamente. E aí, a raiva, ela tem esse aspecto, né? De que você tem que
você tem a sensação de que você tem que saber responder. Então, alguém te violentou, alguém fez alguma coisa contra você, você tem que responder. E quando você tem que responder, você puxa a responsabilidade da violência sofrida pra você. É isso. Quando, na verdade, quem cometeu a violência é que precisava estar prestando atenção e sofrer as consequências da violência que causou. Então, no episódio a gente fala um pouco sobre isso, sobre como a raiva não é acessível para muitas pessoas, especialmente para as mulheres. A nossa convidada é uma psicóloga negra, então ela fala do quanto para as mulheres negras é ainda pior, né, essa falta de acesso. Sobre como a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar raiva no lugar de doença, de sintoma. Raiva não é sintoma de nada, é só um sintoma que a gente está vivo. Quem está vivo sente raiva, é uma emoção primária, tá tudo bem. E como, para lidar com esse sentimento, a gente precisa olhar para ele. A gente precisa entender como é que a gente vai responder. A gente precisa ter uma caixa de ferramentas para responder do jeito que a gente acha certo. Se a gente nunca treinou a resposta à raiva, como é que a gente vai responder bem? Porque é uma questão que a gente vive muito hoje. A gente não está sendo permitido a ter essas sensações que são do ser humano. Ah, não, sentiu isso? Remedinho. Sentiu isso? Então vamos diagnosticar aqui com uma síndrome, sei lá do quê, né? Prende, pra fazer... Tem que fazer terapia sim, tá, gente? Tem que cuidar. Porque a terapia vai ajudar a reconhecer de onde vem isso e como você reage. Eu fui reativa por muito tempo e comecei a entender que, calma, querida, porque a quem isso estava fazendo mal, né? Principalmente para mim. Exatamente. Então, essa questão de não podermos sentir e camuflar isso com remédios me preocupa muito. A gente fala sobre isso também, sobre como, nesse lance de transformar a raiva em doença, a indústria farmacêutica lucra bastante, né? Lógico. Opa! Porque assim, aí a terapeuta fala assim, quem nunca andou com um remedinho, que eu não vou falar o nome, porque a gente não faz apologia a remédio aqui, na bolsa, pra em momentos de raiva você poder colocar embaixo da língua e responder. E a Larissa fala, eu andei por muito tempo no trabalho. É. Porque aí as situações levam a gente a sentir raiva, a gente não tem ferramenta pra lidar com aquilo, acaba medicando e acaba se transformando numa doença. A Josi Halp, nossa ouvinte aqui, querido, um beijo pra você, que bom ter você por aqui. Ela fala isso pra filha dela também, a Alice, um beijo pra Alice também. A Alice grita na sacada, no travesseiro, na coberta, a Alice grita, soca o colchão. Aí, o que ela resume aqui, a Josi? Que tá todo mundo ansioso, com medo de sentir. Exatamente. Com medo de sentir, eu adiciono a Josi, um beijo pra ela, eu adiciono sentir sentimentos ruins. Porque a gente vive nessa coisa das redes sociais, da felicidade, da ostentação da felicidade, da ostentação da beleza, né? Tudo é bonito, tudo é emocionante, tudo é positivo, uma positividade muito tóxica. E aí, quando a gente vai se dar conta de que a gente também sente sentimentos ruins, né? Ruins. Não existe sentimento ruim, existe só sentimento. Mas, né? Sentimentos que são tidos como ruins, a gente sente culpa por sentir esses sentimentos e não acessa eles. E sentimentos ruins não existem nas redes sociais, por exemplo, onde tem muita gente lá perdendo tempo e achando que aquilo é vida. E lá não tem raiva. Lá a raiva é retratada como humor, no máximo. Mas não como algo tem sério. muita coisa deve ruim ser. lá também. Não, inveja, claro que tem. inveja. Quem que não sente inveja? Mas a inveja não tá lá, tá aqui. Mas já Não tá na rede. Mas Não, mas ativa assim, em você. já tivemos um Não, episódio sobre a inveja também. Exatamente. Tem episódio sobre inveja no Donas, de que a inveja e a raiva partem do mesmo princípio. Sim. São emoções naturais. Ah, São sim, emoções que exatamente. acontecem e que tá tudo certo. Você pode ter inveja de uma pessoa e amá-la profundamente. Não existe inveja boa e inveja ruim, existe inveja. Sim. Isso é, né? Também tá no Divertidamente. Que também tá no Divertidamente. A gente tá muito temática de Divertidamente Yes. hoje. Hoje é terça-feira, tem eu não episódio sei- novo. Oh, diga, Juiz. É isso que eu ia dizer. Não sei como dizer isso. Estamos 8 horas já. A gente precisa falar do episódio de hoje. Rapidão. No ar hoje, o que foi? Romance. Romance, Ah, então olha. mudei, ó. De raiva, tava Sim. raivosa, fui pro romance. Hoje a gente fala de O romance. Dia de Fúria foi pra Bridges. Exatamente. Não, Bridgerton tem mais que romance, tem mais umas Eu não coisinhas. sei, eu não vi. Achei horrível. A gente fala de romance e de como é possível, com o olho tremendo, 30 a mais, acreditando na igualdade de gênero, a gente também pode ser romântica. Esse episódio é o que tá no ar hoje. Normalmente eu ouço da semana passada quando você sai daqui. Hoje eu vou ouvir esse. Depois eu ouço da raiva. Tá bom. Tá bom? E quem quiser ouvir esses episódios, vão lá nas suas plataformas aí de música,
música, enfim, tá em todas as plataformas, Todas as né? plataformas, Deezer, só procurar Apple por Podcast, Donas Google da Podcast. Petoda. Donas em da todas as P. plataformas. Praia. Tem uma amiga, a filha de uma amiga que fala que é Donas da Praia toda. Boa, agora com a PEC da praia, né? Uma boa essas coisas, né? Não, por favor. Donas da Petoda em todas as plataformas e também no Instagram. Eu espero vocês lá. Um beijo até Muito semana bem. que vem. E prepare-se, porque você vai ouvindo e você vai também conversando. Então, se você tá no ônibus, por exemplo, ouvindo sim, você vai conversando, as pessoas vão achando que você é doida. Mas quem não é doido tá errado. E Não você é pode verdade? mandar mensagem pra gente, que a Gisele manda no WhatsApp, mas pode mandar no Instagram que a gente responde também. @Donas da Petoda? Isso, do que você tá achando. Do que E lá você é tá P Pode conversando. mesmo, mandar? Eu mando particular, né? Que eu Pode tenho mandar, esse pode privilégio. Pode Mas eu mandar. vou mandar então lá no... A outra coisa que eu amo do Donas da Petoda são as tirinhas de toda segunda-feira. Eu me identifico com tudo. Eu morro. Você não tem noção, eu morro de rir, tá? Delícia. Siga @Donas da Petoda, então, e depois vai ouvir o Spotify também, que é bacana demais. Vale a pena e vale pra você interagir com a gente até, né? Fazer isso parte aí. dessa conversa que a gente tem toda terça-feira aqui. Isso aí. Já que a gente ganhou aí um minutinho a mais, deixa eu só complementar o que a Josi mandou aqui, que eu achei Vai lá. interessante. Ela falou assim, que dos sentimentos primários, só a alegria é gostosa de sentir. Expliquei pra Alice que inveja é o casamento do amor com a raiva. Eu amo algo e tenho raiva porque não tenho. Aí precisa transformar em inspiração. Realmente. Caramba. Transforma em inspiração, motivação, né, Josi? Pra que vai atrás do seu também. Você também é Exato. capaz de fazer. A gente já falou sobre isso. Pra mim, a inveja tá muito ligada àquela coisa que eu acho lindo, maravilhoso, mas eu me sinto incapaz de fazer. E aí eu Exato. queria ser aquilo, queria fazer, mas eu não vejo por onde. Exatamente. E a inveja e a admiração são muito próximas, né? Muito próximas. É uma linha muito tênue que divide as duas. E tá tudo bem sentir inveja e admiração junto também. Tá tudo Vamos certo. aprender a lidar com os sentimentos? Vamos! Aê! Uma terapiazinha boa. Isso é Opa! importante. Isso é importante. Marina, sempre maravilhoso começar as nossas terças-feiras aqui com esse papo gostoso. Te espero na próxima. Até semana que vem. Adoro começar a terça com você. Até semana que vem, então, Marina Mels vai falar sobre essa questão do romance. Então, do romance possível, né? Romance 30 a mais. Romance 30 mais. Romance do olho tremendo, como eu tô chamando. Romance do olho tremendo. Eu vou vamos agora saber. pro off, que eu preciso saber qual foi o perrengue que ela passou ali da raiva. E eu preciso saber pra uma outra idade aí também. Vou perguntar. Jornal da Mix. Oferecimento. Você pode estudar ainda esse semestre. Graduação EAD é na Uniaselv. O EAD mais perto de você. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. E Rede Cooper 80 anos. É nos encontros que a vida acontece. Mix!